Olha lá, eu tô tentando ver no que eu vou apoiar isso aqui, porque esqueci até disso. Eu vou agora colocar o meu projeto aqui no Apoia-se definitivo, né? Vou colocar as coisas que faltam aqui. Eu quero ver qual que é a enganação desse Apoia-se também, tá? Porque o que eu queria falar é justamente sobre isso, né? Que tudo nos nossos tempos atuais é enganação. Tudo, qualquer coisa que você faça hoje é enganação. A gente não sabe mais o que é alguma coisa de verdade e o que não é. Não são só as fake news dos bolsonaristas, não, do Bolsonaro. É tudo meio que uma enganação. Então eu vou falar de duas coisas que são uma enganação perfeita, tá? Uma são as marmitas que você pede hoje em dia na tua casa, é enganação. E a outra eu vou falar um pouco da literatura, né? Das editoras que nos enganam um monte. Bom, vou falar primeiro das editoras, que é o que interessa mais. Então, assim, agora que eu publiquei 3 livros naquele Kindle da Amazon, tá? Eu aprendi como é que faz, eu não sei fazer maravilhosamente a diagramação e aquela coisa toda, mas eu que faço tudo, né? Eu escrevo, eu escolho a capa, que eu mesma fotografei, ou que eu fiz um desenho, mas eu tenho que fotografar, ou uma gravura, né? Eu faço a revisão, né? Ou seja, eu tenho que ver os erros de português, a pontuação e tudo mais. Eu estou fazendo eu mesma tudo isso, tá? Alguma coisa que eu não saiba, eu vou olhar no dicionário, né? Seja o dicionário físico, seja o dicionário online. Então dá um trabalhão para fazer. E aí, mas aí eu não tenho nenhum atravessador, a não ser a própria Amazon, né, gente? É o próprio Kindle. E ali eu escolho qual a porcentagem que eu vou ganhar de vendas. Então você pode escolher 35% ou 70%. Se você escolher 70%, que é melhor, você só pode deixar ali mesmo na Amazon para vender teu livro. Aí para você levar esse e-book, por enquanto que eu estou fazendo, não fiz ainda o livro físico, eu vou fazer também, mas esse dá muito mais trabalho. Para você levar o seu livro para vender em outras plataformas, aí tem que ser 35%, tá? Então tá bom, e aí dá um trabalhão. E aí é você que vai ter que divulgar, né? Se você for fazer 35% e quiser distribuir em outras plataformas, é você que vai mandar para outras plataformas e toda essa coisa arada toda, tá? E daí eles têm lá as promoções deles, eles fazem, por exemplo, pré-venda. Depois da pré-venda, que daí que começa a vender pelo preço, né, que você definiu, aí você pode ainda fazer promoções, um monte de coisa que tem. Tem o tal do Clube do Livro lá, que mais que tem? Tem uma coisa também de que as pessoas podem ler, tipo, uma página, 10 páginas do teu livro, daí elas pagam talvez um pouquinho. Tem aqueles que são sócios lá do Kindle, daí eles leem de graça, mas daí você... Então tem várias coisas pelas quais você recebe como autor, tá? Só que daí tem o seguinte, tudo que a Amazon promete que vai fazer por você, eu já estou vendo que não faz nada, tá? De qualquer forma, você vai ter que conseguir divulgar de tal forma o seu livro que ele se destaque de alguma maneira para que uma pessoa, 2, 3, leiam seu livro e gostem do seu livro. E pode ser que elas, no boca a boca, falem para outras pessoas, comecem a divulgar também. Eu estou achando que é assim que funciona. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o Kindle é uma enganação? Olha, é mais ou menos, porque você vai logo percebendo do que se trata, tá? O dono da Amazon é um bilionário, que a gente sabe, né? E nós, todos nós, não somos. Aqui no Instagram, por exemplo, eu estou aqui falando de graça, né? Tem gente que está ouvindo, que vai ouvir, que não vai, que não sei o quê. Eu estou aqui trabalhando de graça para o Zuckerberg, certo? Todas as pessoas que estão aqui no Instagram, mesmo que elas não gerem um pingo de receita para o Instagram, porque como que você gera receita para o Instagram? Você vai promover um conteúdo seu. Aí o Instagram vai ter, acho que a sua receita aí. Ou você vai fazer uma propaganda qualquer aqui, daí acho que o Instagram tem uma receita. Mas se você pensar bem, cada coisa que a gente faz aqui, cada postagem, cada vídeo ao vivo,
Cada vídeo ao morto, cada coisa, cada comentário, cada like, cada vez que a gente entra aqui e fica rolando a barrinha, a gente está gerando receita, porque isso aqui está funcionando, entendeu? Isso está funcionando, está acontecendo, né? Ele não vai ligar só na hora que alguém fica pagando ali, fazendo propaganda e tal. Não, ele está gerando receita. A televisão, antes, ela tinha as horas de ficar desligada, hoje em dia acho que não fica mais também. Né? E tinha os patrocinadores lá, que eram as empresas grandes que patrocinavam. O público assistia, era bastante enganado e ele comprava os produtos. Era assim que funcionava antes. Agora já não é mais assim, né? É uma coisa muito diferente. Nós somos o produto, como eles dizem aí, o pessoal da esquerda, e nós também somos os trabalhadores de grátis das redes sociais. Do mesmo modo, nós somos os escritores de grátis da Amazon, entende? Porque ela precisa funcionar, o Kindle precisa funcionar, tá? Então, eles te dão uma diagramação básica lá, que você não precisa ser um diagramador, não precisa ter um curso, sei lá o que, você faz, né? Tudo você faz. Agora, com o celular, você tira a foto, você faz a tua capa. Antes era difícil, né? Você tinha que ter um fotógrafo para fazer, não é mesmo? Por isso que tem fotógrafo mesmo que está revoltadíssimo hoje em dia com as fotos de celular, e com razão, né? Mas enfim, gente, o mundo está evoluindo dessa forma. No YouTube é a mesma coisa. Cada pessoa que faz vídeo lá, mesmo que não tenha uma visualização, a pessoa está trabalhando para o YouTube, entendeu? Eles só deixam a pessoa começar a ter, como é que eles dizem, monetização, quando tem pelo menos 1000 seguidores. E aí não pode mais ter conteúdo de outros, não pode mais fazer repostagem, porra nenhuma. A pessoa tem que ficar criando. Então é difícil. A pessoa tem que se dedicar muito para poder monetizar no YouTube. E como que ela tem certeza que ela vai ganhar, que ela vai poder viver daquilo? Então vocês vejam como as coisas são. Aí é por isso que acontece as mentiradas todas no YouTube, por exemplo. Tem uma empresa de esquerda lá, eles são de esquerda. Eles só fazem conteúdo de esquerda, mas eles são uma empresa, tá? Eles só trabalham nisso, eles não têm emprego aqui, eles dão aula numa universidade, pelo menos os donos ali. Aí o que eles têm que fazer? Eles não podem falar as coisas verdadeiras. As coisas verdadeiras. Eles não podiam dizer, por exemplo, que o Lula corria muito risco de não ganhar as eleições. Eles não podiam dizer isso, eles tinham que dizer só que o Lula ia ganhar, tá? Bom, primeiro, o Lula ia ganhar no primeiro turno, diziam eles. Não ganhou, aí ganhou no segundo. Aí, o melhor analista político que eles tinham lá, que se desentendeu, entre aspas, com a STF, né? Que o Alexandre de Moraes, que dizia que ia perseguir só as fake news. Da onde vem as fake news? Da extrema-direita, do Bolsonaro, né? Então, aí seria ótimo. Mas aí, esse analista deles, que é um cara bem de esquerda, de muito mais de esquerda do que o Lula, por exemplo, ele falou lá que ele achava melhor, que o partido dele não queria que tivesse STF. Gente, ele não estava falando que ele ia dar golpe nenhum no STF, tá? Ele nunca falou isso. Ele falou que eles acreditavam que não tinha que ter STF. Se o partido deles estivesse no poder, que não está, provavelmente não teria STF. Foi isso que ele quis dizer. Mas aí ele já foi tudo perseguido, as redes deles lá, foi tudo bloqueado, tudo cancelado, um conteúdo maravilhoso, sabe? Esse partido, que se chama PCO, só para dizer então, esse partido fala toda a verdade que acontece no Brasil. Não quer dizer que eles têm razão em todas as opiniões deles, não. Mas eles falam toda a verdade. Eles que trouxeram indígenas verdadeiros, não indígena aqui no Instagram, indígenas verdadeiros para contar o que acontecia lá no Mato Grosso do Sul. O que faziam com as crianças lá. As mortes, os estupros, os assassinatos que faziam. Quem que fazia? Essas pessoas todas aí do agro, foi o que eu entendi. Os latifundiários que precisam daquelas terras e por isso querem os indígenas juntos, tá? É mais ou menos por aí. Bom, por que eu estou falando isso? Para falar para vocês, então, que tudo é enganação, tá? Você publica um livro, daí você toma conta do teu livro todo, né? Que hoje é complicado. Além de você escrever, você vai ter que fazer toda a outra parte que devia ser feita por uma editora. Mas por que ainda é melhor você fazer isso? Você publicar o teu livro sozinho, sem um atravessador? Porque as editoras de hoje, elas não passam de atravessadoras. Sabe? Se você for comprar uma droga, por exemplo,
Ai, meu Deus, você não quer ir lá no traficante, né? Eu não uso droga, tá, gente? Tô só dando um exemplo. Você não quer ir lá no traficante. É tipo do troço perigoso, né? Meu Deus. Aí tem os atravessadores, aqueles pequenininhos que não fazem nada, que vão lá e te vendem. Eles vão lá no traficante, te vendem a droga lá e você não corre risco, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Por que você usa os atravessadores da literatura, os falsos editores? Porque você não tem tanto trabalho, né? Você não vai ter tanto trabalho de você divulgar, de você distribuir teu livro. É várias coisas. A diagramação vai ficar melhor feita, porque eles sabem fazer isso, pelo menos. Mas aí que entra a enganação, gente. Aí que entra. E por que tem os atravessadores? Tem mais uma coisa. É porque nas editoras de verdade, quem são as editoras de verdade no Brasil? Companhia das Letras, Record, Rocco, tem algumas editoras de verdade. Leia, eu acho que também, né? E tem outras, que eu não me lembro o nome agora. Sextante, talvez. Essas editoras de verdade, o que elas fazem? Eu já publiquei uma vez por uma editora de verdade, que foi a Record, tá? O que elas fazem? Elas fazem tudo pelo teu livro. Tá, você só escreve o livro. Você manda para elas. Naquela época não era nem digitado o livro em Word. Eu mandei datilografado o livro. Elas digitaram o livro. Elas fizeram a revisão, contrataram o revisor. Eu não entrei com um tostão. Faz a revisão, faz a capa, contrataram um capista, faz o prefácio, contrataram um psicanalista para escrever meu livro. Me deram um adiantamento e eu nunca fui famosa. Eu nunca fui nenhuma escritora famosa, tá? Me deram um adiantamento lá. Depois que eu publiquei, veio o Jornal do Brasil, que na época era o maior jornal do Brasil, tem até o nome, né? Fez uma entrevista comigo, me fechou lá na entrevista, mas fez a entrevista. Saiu na Manchete, que era uma revista também famosa, isso foi em 98, tá? E várias outras coisas. Agora, é claro, eles não investiram em mim de verdade, tá? Publicaram meu livro, colocaram um setor lá de psicologia, que não era um livro para estar naquele setor de psicologia, mas estava lá, porque foi o selo feminista deles que publicou e achou que tinha que ficar no setor de psicologia. Mas tudo bem, gente. Isso, de certa forma, matou o meu livro, sim, que eu sei, tá? Porque ele podia ter tido muito mais sucesso se não fosse aquilo. Mas esgotou a edição. Só que tem uma coisa, a Record não fez segunda edição, né? Não fez, não investiu de verdade, não fez um lançamento para mim, tipo, vinha fazer um lançamento aqui, com tudo pago, porque é isso que devia fazer, né? E esse tipo de coisa não aconteceu, tá? E aí, o livro ficou lá, uns 2 anos talvez, acabou, sei lá quanto tempo ficou. Acabou o livro, né? Mas o livro existe, tá? Se eu for nos arquivos lá da Record, procurar pelo meu livro, ele existe, ele tá lá, entendeu? Então é isso, gente, tá? Eles não ficaram me devendo 1 centavo, eles pagaram tudo direitinho, ali, tudo. Era de 3 em 3 meses, vinha um relatório completo das vendas, tudo direitinho, tá? Então essa é uma editora de verdade. Eu espero que continue assim ainda, a Record, eu não sei. O selo que eu publiquei foi Rosa dos Tempos, da Record, tá? O livro era O Garçom B. Bom, aí agora eu publiquei em 2019 um outro livro por uma editora portuguesa. Até porque no Brasil já tem aquela prerrogativa, não publica-se poesia. Ninguém publica poesia porque não vende. Aí todos os poetas que a gente conhece, eles publicam como? Pelas prestadoras de serviço. Tem umas prestadoras de serviço muito boas, que são famosas, que colocam seus autores em concursos, grandes concursos, que você ganha prêmios em dinheiro e que seu nome é projetado. Então, essas prestadoras, que se chamam de editoras, são as únicas que vale a pena você publicar. Aí eu não vou dizer nome aqui, tá? Mas eu publiquei por uma editora portuguesa, até porque a minha linguagem poética tinha mais a ver com a linguagem de Portugal, tá? Que eu sei que aqui no Brasil a linguagem é outra que a gente sabe, né? Aí eu publiquei lá. Gente, então foi assim. Vocês vejam que essa editora não me cobrou 1 tostão. Então, isso para mim foi o mais importante, porque eu não ia pagar mesmo, até porque eu não tenho para pagar, certo? Não me cobrou 1 tostão, era 50% de royalties. Que bom! Era um e-book com impressão a pedido, tá? Eu não recebi, isso foi em 2019, eu não recebi nunca 1 centavo do que foi vendido. Foi vendido, que eu recebi o relatório,
que eu entendia é que tinha sido vendido 157 livros, que é super pouco, né? Mas foi. A meta deles era 100, porque não vendia poesia, não vende, né? Tá. Da Record lá, foram 3 mil a primeira edição. Né? Também é pouquíssimo, mas já foi alguma... Foi melhor, né? Aí o que aconteceu? Eles não me pagavam, não me pagaram até agora. Por que a porcaria dos 157? Porque lá de Portugal era muito difícil vir para cá. O dinheiro, não sei como. Sabe, gente? Então começou assim. Aí aqueles relatórios deles sempre eram um resumão. E eu pedi um relatório de verdade, um relatório detalhado, como, por exemplo, a Record me mandava, como, por exemplo, a Madras me mandava, que também eu publiquei 3 livros pela Madras, igual a Record, tá? Aí o cara primeiro me mandou de volta o relatório resumido. Depois ele resolveu, porque eu fiquei insistindo, aí ele achou que eu estava duvidando, achando que ele era ladrão, né? Aí as pessoas, quando elas sentem que você está duvidando delas, achando que elas estão te passando a mão nas tuas coisas, aí elas fazem as coisas, né? Aí ele me mandou o relatório detalhado. Só que no relatório detalhado, o que eu constatei é que ele deu meu livro para as pessoas. Ele ficou todos esses anos dando meu livro de graça, usando meu livro como um cartão de visita da editora dele. Foi isso que eu percebi. O que eu senti foi isso. E isso, ele não me falou que ele estava fazendo isso. Aí que tá. Então ele não estava roubando meu dinheiro, certo? Não estava. Mas ele não me contou que ele estava fazendo isso. Tá? E aquele relatório não era verdadeiro, porque ele vinha, foi vendido não sei quantos livros, tá? E eu estava vendo ali que o valor ali não podia estar dando aquilo, né? Que estava muito pouco, os royalties que tinha para receber. Aí no relatório verdadeiro, e daí ele explicou também, ele vendeu apenas 18 livros. Eu acho que foi 18. É. Não me lembro direito, mas foi mais ou menos isso. E o resto foi dado nas promoções, da onde? Da Amazon, entendeu? Dessas plataformas, entendeu? É isso aí, Google, Play, esse negócio todo. Quer dizer que era 35% dos royalties. Por que eu aí tive coragem de chegar para ele e dizer, escuta, você quer me mandar um troço verdadeiro? Aí, claro, briguei com o editor lá, ele já falou que não vai mais, não ia mais vender o livro, e realmente, eu procuro meu livro Respiração Boca a Boca lá na Amazon, não acha mais, não existe mais o livro. O livro deixou de existir, sabe? Deixou de existir. Na editora, eu acho até que ainda tem, não sei também. Estou até preocupado, porque acho que nem isso existe mais. Além de ter publicado uma terça parte só do meu livro. Era um livro grosso, que eu levei 19 anos escrevendo. O meu melhor trabalho literário foi aqui. Tá? Eu vou publicar esse livro inteiro ainda, né? Mas isso aí vai me dar um trabalhão, né, gente? Aí ele até falou assim para mim, não, mas então você pode republicar o livro... não sei o que, você só veja que o ISBN do livro, como nós que fizemos, e que eu te ajudei na revisão, que fiz revisão, e coloca o nome. Aí eu falei, escuta, querida, eu não vou republicar esse livro. Eu vou republicar o meu livro, devo republicar inteiro, tá? E não vai ter o teu nome em nada. Aí vai ser outra coisa, com outro ISBN, outra capa e tudo mais. Então não é o teu livro que você publicou, mas claro, eu vou dizer, vou anotar ali que ele foi publicado pela editora tal, no ano tal. Esse eu vou dizer mesmo, uma parte dele, por quê? Que eu não vou esconder, né? Aí, como eu disse para você, aí como agora eu estou publicando sozinha na Amazon, o que eu estou vendo é que ele fez a mesma coisa que eu fiz, entendeu? Só que ele sabe fazer um pouco melhor a diagramação do que eu. É só isso, tá? Ele fez a mesma coisa, eles, né, a editora. Chegou lá, abriu o Kindle lá, ou alguma outra plataforma, não sei, mas parece a mesma coisa. Abriu o Kindle lá, colocou o livro, fez todo aquele espaço que a Amazon manda fazer, tipo pré-venda. Depois tem aquelas promoções também, tem umas promoções de graça lá, mas você geralmente vai deixar uma semana, talvez 15 dias. E ele ficou deixando meses e meses, acho que ele deu, nossa, não sei quantos meses aquilo, sabe? Fez e repetiu aquela promoção. Eu não entendia. Ele falava para mim, posso colocar em promoção, não sei o que? Eu falei, pode, mas eu nunca imaginei que ia fazer isso, gente, com o meu livro. Quer ser dado meu livro, sabe? Porque, olha, o livro já era tão barato que ele fez, que é claro que as pessoas iam comprar, se elas quisessem ler, não importava que fosse de graça ou que fosse 0,99 dólares, que era o preço, ou euros, aliás. Sabe? É umas coisas assim, tá? Porque ele publica, em geral, autores mortos, né? Daí já nem tem mais direitos autorais. Entende? Ou então tem alguns autores lá que escrevem umas porcaria, umas merda bem comercial, assim, aí esses aí vendem mais, aí esses, né, é outra coisa. Daí eles apoiam, apostam nesses bem comercialzão.
Até as editoras grandes fazem isso, as editoras de verdade, tá? Eles trazem as traduções lá, que estão lá, de best-seller, Estados Unidos, Europa, não sei o quê, e eles investem nesse e nunca nos autores nacionais, a não ser que o cara já tenha um baita de um nome assim. Olha, gente, é complicado, tá? Para um cara como esse autor, do Torto Arado, ele chegar a ter o sucesso que ele está fazendo hoje, tá? Sendo que ele não era conhecido e que ele ganhou pelo menos 2 prêmios grandes e que agora ele está fazendo sucesso e que ele publicou por grandes editoras, esse cara é um grande vitorioso, porque isso não acontece no Brasil, sabe? Isso não acontece no Brasil, né? Bom, e aliás, nesses grandes prêmios, em geral, entram sempre as mesmas editoras. Eu não sei nem se os prêmios não são patrocinados pelas editoras, tá? Eu não sei. Mas, enfim. Então, eu vi todo o caminho que ele fez ali. Todo o caminho que ele fez ali. Ah, gente, é muito revoltante, tá? Porque eu já tinha revolta contra essas editoras que publicam teu livro, que são várias, inclusive algumas de Portugal também. Eu digo assim porque é em português o livro, né? E várias aqui do Brasil, a grande maioria faz isso. Elas se dizem editoras, elas são editoras alternativas, editoras não sei o que, elas são, sabe, todas modernosas, bacanonas, e elas cobram dos autores, é isso que elas fazem, tá? Aí o autor, mesmo que elas não digam ali na hora, olha, tem que pagar tanto para publicar, porque tem umas que dizem, não cobramos de você, só que daí você tem que fazer um lançamento. E você daí tem que comprar livros. É isso. Aí é livro físico, muito bonitinho, livro, muito bacana. E daí você tem que comprar um livro. As pessoas compram. Gastam não sei quanto. Eu vi a minha irmã fazendo isso. Com uma editora dessas, editora, como eu digo sempre entre aspas, bem famosona, ela fazendo o lançamento do livro dela, lá no Museu Vidoviário, lá em Curitiba, toda feliz da vida. Ela que patrocinou todo aquele coquetel. E ela não é uma pessoa rica nem um pouco, tá? Patrocinou todo aquele coquetel, fez toda aquela divulgação, convidou as pessoas. E o livro nem chegava no dia da abertura lá. Chegou, já era, acho que 10, 11 horas da noite, metade já tinha ido embora, ela que pagou para os livros virem e os livros ainda não chegavam. Daí chegou. Daí a maioria das pessoas que estavam lá já tinham ido embora. Quer dizer que grande parte nem comprou, ela pagou os livros. Eu acho que foi, né? Porque daí o livro chegou. E as pessoas fazem isso que a gente sabe. Tá? Então, o que adianta? Agora, eu estou sabendo de um outro autor aí, que eu conversei com ele, que foi a mesma coisa. Ele achava ainda que essa editora que ele publicou era uma editora boa, gente. E não era, eu já sabia que era uma porcaria. Tá? Mas ele achava, ele publicou o livro dele, todo feliz da vida que tinha publicado, não sei o quê. E essa editora dele fez a mesma coisa também, que acontece de quem publica na Amazon. Então, é claro que é muito melhor você aprender a fazer isso e publicar sozinho, pelo menos os royalties, que você nunca ia ganhar com essas editoras, porque elas não distribuem, ou se distribuem só para essas plataformas assim, é só impressão, é venda sobre impressão dos livros físicos, sabe? Se você quer fazer um lançamento, você tem que comprar os livros, é tudo uma coisa, entendeu? Você não vai fazer lançamento de e-book, né? Uma biblioteca, sei lá, você não vai fazer, não existe isso ainda, né? Então, e ele fez, e daí ele ficou revoltado, mas ele não sabia o que estava acontecendo. E era isso, entendeu? Então, eu dou pelo menos um conselho. Ou você publica por uma grande editora de verdade, essa que pode até te dar um adiantamento e que não cobra 1 centavo de você. Mesmo que ela não te dê um adiantamento, ela não cobra 1 centavo de você, tá? Você publica por essa editora, ou você publica por conta própria, porque de atravessador ninguém precisa, gente. Tá? E aí o que eu estou querendo falar, então, é que hoje, no Brasil, pelo menos, pelo jeito em Portugal também, né? Mas pelo menos no Brasil, que a gente mora aqui, tudo é falso, tudo faz de conta, tá? Agora eu vou entrar no assunto, então, das marmitas, né? Que não tem nada a ver com literatura. Gente, até a marmita hoje é falsa, a marmita que você pede na tua casa, tá? Você vai, por exemplo, num restaurante, você paga tanto. Um restaurante que é um buffet. Você chega no mesmo restaurante e diz, eu quero levar para casa. Não importa que você use o termo para viagem, que você use o termo marmita, eles não te deixam pegar do buffet. Olha a loucura, tá? Eles fazem um prato feito para você e daí eles cobram um preço mais barato lá.
Se for para entregar na tua casa, deve ser mais caro. Eu não sei porque eu nem peguei desse restaurante uma marmita, tá? Mas quando você liga aqui para um serviço de marmita apenas, aí a pessoa coloca lá no WhatsApp, porque tudo agora é pelo WhatsApp, e você ainda tem que pagar com Pix. E se você não tiver Pix, você tá fudido, porque eles não têm maquininha de cartão, tá? O dinheiro vivo você tem que pagar, porque ninguém mais fica sacando dinheiro em banco, porque eles cobram os saques, né? Aí eles te mandam lá a fotinha da marmita. Ah, você vê a foto, que linda, né? Então hoje vai ter, o que era que tinha um dia que eu comprei lá, esse último? Era frango ao molho, que é frango ensopado que eu conheço, né? Frango ao molho com polenta. Ai, que delícia, isso eu comia na minha casa, minha mãe fazia, era uma delícia. Tá, então eu disse, olha, eu só não quero o macarrão, eu não quero. Eu não quero, o que mais que eu falei que eu não queria? Arroz, feijão, não sei, alguma coisa eu falei que eu não queria. E tinha uma salada também. Gente, sabe o que veio? Veio uma marmita, que só tinha arroz, tinha feijão, tudo que eu não tinha pedido. O macarrão não lembro, espero que não tivesse, porque a coisa que eu menos quero que venha numa marmita é macarrão e arroz e feijão também. É tipo da coisa que eu não quero. Aí veio um pinguinho assim de uma carne, um pinguinho assim de uma polenta, tá? E um pinguinho assim de uma salada, entendeu? E foi cobrado um preço mais caro do que eu pago lá no restaurante quando eu vou comer. Então, é uma enganação. Porque aí, isso não se chama marmita. Isso se chama comida para boia fria, né? É comida para trabalhador braçal, gente, entendeu? Eu acho assim, que as pessoas, elas têm que dizer o que elas estão fazendo. Qual que é o serviço dela. É por isso que as pessoas perdem clientes. É por isso que os negócios não dão certo. É por isso que tudo vai à bancarrota, gente. Pela falta de honestidade, de sinceridade do serviço que se está fazendo. Tá? Ai, saco. Se a pessoa que entrega a marmita chegar e disser, olha, isso aqui é uma comida... Tá, ela não precisa dizer que é comida para pedreiro, tá? Mas se ela disser, nessa marmita aqui, vem tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de macarrão, um pouquinho de carne, salada, um pouquinho, daí é tanto o preço, né? Daí tem a outra marmita que é bem mais cara, pode ser, não tem problema, porque a comida está cara. Aí vem isso que a senhora está pedindo. Quer? Gente, essa pessoa, ela não vai perder clientes, porque ela está falando, ela está sendo verdadeira naquilo que ela trabalha, entende? A editora é a mesma coisa. Todo mundo sabe o quanto é complicado publicar por uma editora grande, uma editora de verdade, tradicional, todo mundo sabe. Então tá certo. As pessoas fazem esse serviço porque elas querem ganhar dinheiro, elas precisam de trabalho. Então elas vão publicar qualquer coisa, você precisa saber que a editora publica qualquer coisa que seja que o autor pague para ela, né? Talvez algumas não publiquem qualquer coisa, então também as pessoas precisam saber o que elas publicam. Elas publicam qualquer coisa? Ou elas publicam um nicho? Ou elas escolhem? Tem que saber. Aquelas editoras que escolhem que vão publicar, elas têm que ter sempre aquele público, né? Elas têm que dizer, olha, nós publicamos nessa linha assim, você tem que conhecer os autores que elas publicam, e elas têm que te dizer, olha, só que a gente cobra. A gente não é uma editora que tem uma verba própria, tá, para investir assim no autor. Nós vamos fazer uma distribuição? Sim. Nós vamos fazer uma divulgação? Não. Ou então, nós vamos fazer uma distribuição? Não. Aí, esse tipo de trabalho é com você. A gente não vai cobrar nada, mas você, se for fazer um lançamento, você tem que comprar o livro, tem que falar tudo isso, gente. Sabe? Não pode mentir para os autores num relatório. As pessoas têm que saber. Nós vamos mandar seu livro para um concurso bom, que você pode realmente fazer teu nome como escritor ou ganhar dinheiro? Sim, nós vamos. Vale mais a pena. Não, nós não fazemos isso. Até porque se a gente faz, a gente não entra. Tem que falar, gente, é verdade. Sabe? Aí os autores sabem com o que estão lidando. Aí eles escolhem fazer. E você sempre vai ter mais clientela se você for verdadeiro. Mas isso é óbvio, né? Então por que fazer as coisas assim na sombra, na calada? Isso aí é desonestidade, simplesmente. E aí você vai perder todos os clientes. Depois não sabe por que perdeu os clientes, né? Não sabe por quê. Porque daí tem alguém fazendo um vídeo aqui falando essas merdas todas das editoras. Não sabe por quê, né? Então é isso, tá? Eu tento falar essas coisas para as pessoas, para que elas saibam o que elas estão fazendo. Porque, afinal, se eu descubro essa merda toda, por que eu não vou contar para os outros autores?
Vocês sabem que tem editora que a gente fica sabendo que um autor, um amigo, uma amiga, publicou por uma editora, que você sabe que aquela editora cobra caríssimo para publicar. Que essa pessoa que publicou por essa editora, antes ela tinha acesso às grandes editoras, como eu tive acesso, por exemplo, a Record, essa pessoa tinha muito mais, ela tinha muito mais nome, e que agora a grande editora não está mais publicando ela, por quê? Porque não vendeu, porque essas grandes editoras querem publicar só aquilo que vende. Às vezes elas publicam aquilo que não vende, por quê? Para continuar circulando, é aí que eu falo, as coisas têm que continuar circulando, aqui como no Instagram, no Facebook, não importa que você não gere uma receita de verdade lá no YouTube, mas tem que continuar funcionando, não é tudo que vai gerar receita, então elas publicam aquilo que também não vende para publicar, para circular, e elas não vão investir porra nenhuma, e aí depois elas não te publicam mais, entende? Chega um momento que elas não publicam mais. Então foi isso que aconteceu com essa autora também. Ela contratou uma outra editora lá bem grande e que cobra um preço bem caro, né? E ainda por cima eu fiquei sabendo que essa editora Zona, que é uma editora realmente famosa, mas que cobra bastante, essa editora diz que ela mente para a pessoa que ela vai publicar, por exemplo, 1000 exemplares, digamos assim, tá? E que ela não publica. Ela simplesmente publica aquilo que as pessoas pedem. Ela publica lá uns 100 para fazer de conta, e depois ela só vai publicar os tais dos 1000 se tiver o pedido. Estou falando isso em livro físico, tá? E ainda por cima, esse autor ou essa autora mente para gente que não pagou, fica com vergonha. Gente, a gente não tem que ter vergonha da merda que está acontecendo no Brasil. Isso é uma merda, isso não significa que a literatura dessa pessoa não seja boa, isso não significa... Olha lá, Soraya. Não é esse o significado das coisas. O significado é que está tudo uma bosta, em termos de cultura, né? E nos outros termos também, tanto que tem a marmita acontecendo isso. Até a alimentação está assim. Quando começou 2020, quando começou a pandemia, era 2020, eu ainda estava morando em Curitiba. Gente, tinha lá um restaurante que eu sempre pegava a marmita lá. A marmita era a mesma coisa que tinha no buffet. Era o mesmo preço do almoço, era excelente, comida caseira, feita ali, era tudo excelente, entende? Eu não sei como é que está esse restaurante hoje. Mas, enfim, é sobre isso que eu estou falando. Como as coisas pioraram, degringolaram. Nesse governo Bolsonaro mesmo. Porque naquela época ainda era comecinho do governo Bolsonaro, né? Quer dizer que na época do Temer não estava assim ainda, né? E agora está piorando. Então agora o que a gente espera do Lula justamente é isso, é a correção dessas coisas. Sabe? Na cultura, por exemplo, o Lula tem que colocar uma pessoa muito boa, tá? Ele ia colocar a Lucélia Santos, não era isso? Eu quero saber por que o nome da Lucélia Santos não está aparecendo mais no Ministério da Cultura. A Lucélia Santos, gente, é uma atriz de muitos anos, ela está completando agora uma carreira de 50 anos. Ela é uma atriz maravilhosa, é uma pessoa de teatro incrível e ela é de esquerda. Ela já faz tempo que ela fala sobre os problemas da cultura em vários canais. Ela é uma pessoa ideal para ser uma ministra da cultura. Mas o que o Lula ia colocar? Ele ia colocar Alexandre Frota, gente. Sabe? Vocês sabem por que ele ia colocar Alexandre Frota? Ninguém me falou, mas eu faço uma ideia. Tá? Porque o Alexandre Frota, ele era do governo Bolsonaro. Ele apoiava o Bolsonaro. E daí, ele não quis mais saber. Aí ele começou a falar mal do Bolsonaro, não sei o que, blá, blá, blá. Então alguém, eu imagino quem, mas eu não vou falar, deu uma grande ideia para o Lula de chamar o Alexandre Frota para fazer a transição da cultura, não sei o quê, porque isso iria atrair os eleitores de quem? Do Bolsonaro, porque ele foi do Bolsonaro. Em primeiro lugar, isso é uma temeridade, né? Porque se o cara foi do governo Bolsonaro e depois ele ficou contando todos os podres lá do governo, porque brigou com ele, é uma pessoa de confiança? Não sei. Ele é um ator que tem o quilate de uma Lucélia Santos, por exemplo? Jamais. Entende? E ele, por acaso, o nome dele vai atrair os nazistas que apoiam Bolsonaro para o governo Lula? Jamais. Mas jamais mesmo. Tá? Então, não tem por que chamar essa pessoa. Tá? Eu não conheço ele, não sei como ele pensa, o que ele faz. Eu só estou dando exemplo. Que a Lucélia Santos, sim, é uma pessoa ideal. Então chame ou a Lucélia Santos, chame o Chico Buarque, que você sabe que é legal, chame o Caetano Veloso, chame Gilberto Gil de volta. Tem tanta gente, Fernanda Montenegro, isso para falar dos famosões. Tem vários outros que não são tão famosos assim e que podem estar lá no governo, né? Tem aquelas outras pessoas todas da mídia de esquerda
que tem que estar nesse governo. Tem gente muito boa no Brasil, que entende do que acontece no Brasil. Essas pessoas têm que estar nesse governo, não são só os amiguinhos do Lula, entende? Porque ele acha que daí ele pode confiar, se a pessoa já fez isso, o outro fez aquilo. Ele não é assim que eu acho que tinha que ser, sabe? Bom, tá, ele chamou o Alckmin lá para ser o vice, né? Ele não ia ganhar se o Alckmin não estivesse com ele. Ele ia, gente, porque quem votou no Lula foi as pessoas que votaram no Lula. A maioria votou no Lula apesar do Alckmin, e não por causa do Alckmin, tá? Eu acho, pelo menos, acho que a maioria das pessoas que eu conheço que votam no Lula pensou isso. As pessoas ficaram muito chateadas de ter o Alckmin, que é bem de direita lá, tá? Porque se alguma coisa acontecer com o Lula, vai ser a mesma coisa que aconteceu com a Dilma, né? A Dilma saiu, eles deram um jeito de tirar a Dilma, e quem que ficou no governo? O Temer, que era um cara bem de direita, né? E ele começou a estragar todo o Brasil, certo? Então, bom, eu não sei o que vai acontecer, mas sim, tem certas coisas que elas têm que ser sanadas, tá? O pessoal da cultura que estiver lá, por exemplo, tem que ser um pessoal que entenda que os editais são uma merda, tá? Não tem que simplesmente, não, porque a direita lá, a extrema-direita não gosta da Lei Rouanet, porque isso, porque aquilo, então vamos pegar a Lei Rouanet de volta e vamos arrumar. Gente, não, a Lei Rouanet é ruim mesmo, a Lei Rouanet é uma bosta mesmo. Tá? Não tem que ter esse tipo de edital, seja a Lei Rouanet, seja outro, porque os outros editais que pelo menos você que é artista, você que é da cultura, você consegue captar nos outros editais, porque não adianta, a Lei Rouanet, tá, todo mundo passa na Lei Rouanet, todo mundo, só que ninguém capta porra nenhuma, por isso mesmo que passa, né? Ninguém capta porra nenhuma. Quem captava, não sei como é que tá agora, na Lei Rouanet é o Itaú Cultural, olha só. O Museu Oscar Niemeyer, o Teatro Guaíra, sabe? É eles que captam, gente. Os artistas que fazem um projeto lá, que se matam para fazer, não captam porra nenhuma. Mas aí tem os outros editais que os artistas captam, como por exemplo o Mecenato, que tem a Fundação Cultural, não sei o que, PAI, que se chama. Gente, esses editais são uma bela de uma porcaria. Vocês sabem por quê? Porque eles são pequenos demais. Tá? Eles vão dar uma verba muito pequena. Você vai ter que ficar adaptando e readaptando e mais adaptação do teu projeto para caber naquele dinheiro, tá? E daí teu projeto é um outro, que não tem nada a ver com aquilo que você queria fazer. E também tem toda uma coisa de, será que esse projeto vale a pena? Tem todo um julgamento do projeto e dos artistas, tá? Quer dizer, que o teu projeto, se ele for um projeto revolucionário, em termos políticos, por exemplo, ou mesmo em termos artísticos, as pessoas não entendem porra nenhuma, ou tem uma outra posição de vida política, o teu projeto já não entra, entende? Então tem até isso. As pessoas que estão nas instituições e que fazem esses editais, elas não são pessoas legais. Elas não são pessoas que amam a arte, porque senão elas não fariam esse tipo de edital. Esse tipo de edital pega uma pessoa que tem uma carreira de 50 anos com outra que tem uma carreira de 6 meses e faz tudo uma salada ali. Aí você tem que entrar tudo junto ali, sabe, concorrendo. As pessoas que têm uma carreira mais estável de anos, elas nem querem participar daí dos editais porque elas pensam, meu Deus, eu vou entrar no edital, mas eu não vou passar e vai passar o menino lá que está começando. E aliás, preferem a juventude, né? Não importa o que seja a linguagem da pessoa, se ela está fazendo um tipo de revolução ou não, preferem a juventude, tá? Eu não estou falando isso por causa da minha idade, estou falando isso porque isso é uma coisa que acontece, tá? Eu sempre detestei esses editais, eu nunca quis participar. Eu participei de um, que foi com Espelho Seu Duplo, do Grupo Sala, porque era um grupo, eles quiseram entrar no edital, daí eu entrei junto. Mas daí tem outra coisa, tem a coisa da burocracia, porque tem uma burocracia, gente, que a artista não sabe fazer. Se você errar uma vírgula, quem já fez pode dizer, se você errar uma vírgulazinha ali, você vai ter que pagar daí do teu bolso, entende? Às vezes você faz uma coisa que você fez errado porque você não sabe fazer. Então, quer dizer, você vai ter que contratar contadora, não sei como é que está hoje, está dizendo como é que é. Você vai ter que contratar uma pessoa para colocar o projeto lá no edital, sabe, gente? E depois tem toda uma contrapartida que também é complicada e não sei o quê. É tudo uma bosta, ninguém gosta de arte. Nenhuma dessas pessoas de instituições, elas gostam de arte, não gostam de artista, sabe? Lá, por exemplo, no Museu da Gravura, eu queria que alguém no Museu da Gravura assistisse isso.
No Museu da Gravura tem uma loja chamada Loja da Gravura. Gente, sempre as pessoas que cuidaram da Loja da Gravura. Olha, eu já estive no Solar desde 92. Eu vi muita, e fiquei lá até 2020. Assim, não sempre, foi de forma intermitente, mas eu fiquei lá. Eu sempre ia na Loja da Gravura e eu tinha trabalhos meus na Loja da Gravura. Primeiro que a burocracia para você colocar um trabalho na Loja da Gravura era insuperável. Você tinha que ter certidão negativa da prefeitura, do estado, federal. Meu Deus, você estava o quê? Roubando lá na loja? Não, você estava apenas deixando o seu trabalho. Tinha que ter todas essas certidões que tinham prazo de validade. Se você quisesse continuar deixando o seu trabalho, tinha que fazer tudo de bom, tá? Por acaso, você vendia alguma coisa na loja? Não. Você entrava na loja, era tudo empoeirado, sabe? É isso aí. E o Solar do Barão sempre teve o serviço lá de faxina, são os terceirizados da Tecnolimp, sempre teve essas pessoas limpando. Por que na loja não tinha a limpeza, então? Tudo empoeirado, os livros, sabe? Tudo. Aí as exposições que eles faziam, era praticamente sempre os mesmos que faziam as exposições ali. Aí não havia nenhuma divulgação. Que não pode divulgar porque é do governo, porque não podem saber que tem uma loja. Vamos tomar no cu, então para que ter a Loja da Gravura? Como não pode divulgar? Por que não tem um site que vende ali pelo site? Sabe o que as pessoas que trabalhavam lá faziam, gente? Eu vou contar para vocês. Elas ficavam o dia inteiro aqui no computador jogando paciência. Eu vi várias fazendo isso. Era isso que elas faziam na Loja da Gravura. Ficavam lá no computador. Jogando paciência. Eu vi várias fazendo isso. Tinha uma época ainda que a loja vendia materiais de gravura, o que era bom. Tinha ainda, né? Então é isso. Eu quis entrar várias vezes para trabalhar na Loja da Gravura. Eu tinha grandes planos para fazer naquela loja, sabe? Grandes planos para vender, para fazer circular, fazer várias coisas. Eu não vou contar aqui porque eu não quero que outra pessoa faça no meu lugar, porque se eu for fazer, eu vou fazer o projeto e mando lá para o diretor do museu. Como, aliás, eu estava começando a fazer um projeto quando entrou a pandemia, que daí mudou tudo, né? Agora eu estou aqui, até tem meu projeto meio escrito aqui. Se ele quiser, ele que é o diretor lá do Solar do Barão, eu continuo o projeto e mando para ele. Agora, ficar falando aqui que eu estava fazendo, não. Então é isso, tá? E a gente não consegue entrar. Eu, na prefeitura, nunca consegui ir para a Fundação Cultural, que eu podia fazer muita coisa legal lá, e que eu ia fazer mesmo, tá? Então é isso. As pessoas que estão nas instituições, elas não amam a arte. Elas detestam os artistas. Inclusive, na própria Loja da Gravura, continuando o assunto, aí quando acabava o teu contrato lá, eles queriam que você imediatamente tirasse o teu trabalho dela. Gente, era feito para humilhar os artistas, sabe? Então, ela te dava um aviso. Eu estou dizendo todas as pessoas que trabalhavam lá faziam a mesma coisa. Te davam um aviso. Tem que tirar o trabalho dela. Porra, que filha da putice, né? Isso é assim que fala-se com o artista, então? Tem que tirar as tuas coisas, as tuas tralhas de lá? Não, né? Por que não dizer assim, olha, fulano, será que você podia trocar teus trabalhos? Vocês aí não estão vendendo. Aliás, não ia vender mesmo, ficava na gaveta, né, gente? Ficava difícil de vender, né? Mas tá bom, você podia ir lá trocar. Ou tem que refazer aquelas burocracia de merda lá, você tem que refazer aquelas merdaiadas todas, tá? Aí a gente ia refazer. Não, a pessoa tinha a pachorra de pegar os teus trabalhos, dar uma embrulhada assim e jogar na tua frente lá no ateliê. Tá aí o teu trabalho. Na frente de todo mundo. Entendeu? Como é que essas pessoas amam a cultura, como elas amam a arte e como elas odeiam os artistas. É por isso que tem tanto bolsonarista, gente, que ataca a Lei Rouanet, que ataca artista, que até o Gilberto Gil foi atacado. Pô, só faltaram bater no cara lá. Pelo amor de Deus. Ele é um dos maiores compositores do Brasil e ele foi atacado daquele jeito. Agora, o Chico Buarque não consegue provar para uma juiz de merda que ele é o autor do Roda Viva? Que isso? Meu Deus, tá cheio de prova. Tem vídeos, eu vi ele cantando a música no dia do festival lá, era dele, ele ganhou o prêmio. Então, agora tudo isso não vale mais? Sabe? Essas coisas, entendeu? Qualquer dia, um autor, um artista vai estar jurado de morte aqui no Brasil. Tá? Igual tem aquele Salman, eu não sei o sobrenome dele. Esse cara foi jurado de morte, gente, porque ele escreveu um livro que criticava o cristianismo. Qualquer um pode criticar o cristianismo, entende? As pessoas não têm que ser cristãs.
Qualquer um pode fazer um livro ou qualquer outra coisa criticando o cristianismo ou qualquer outra religião. Não teve na França aquele jornal que criticava o islamismo, as religiões em geral? Eles não foram mortos na própria redação do jornal? O que é isso? Por que as pessoas que estão falando, que estão fazendo um trabalho, elas não podem falar das coisas que estão aí? Por quê? O que é sagrado, afinal? O que é o sagrado? O sagrado não devia ser a vida? Né? Devia ser a vida, devia ser você poder se expressar. Senão, para que você está vivo? Se você não pode se expressar, você tem que ficar quieto. Você não está matando ninguém. O cara não chegou lá na igreja e começou a dar tiro nos fiéis. Não foi isso que ele fez. Ele escreveu alguma coisa que ele pensa. Ele mostrou um outro lado do que ele vê. Por que ele não pode fazer? Qualquer dia isso vai estar acontecendo no Brasil. Então, o Lula, tá, ele tem que saber que nós temos metade da nossa população que é bolsonarista. É metade, gente. Tá? Não vamos dizer, não, mas é só uns 20%. Não, é metade. Porque se todo mundo votou no Bolsonaro, apesar do genocídio, apesar dos elogios dele a torturadores e tudo mais, tá? Eu acho que quem sabe o que aquele torturador fez, o que os torturadores da ditadura fizeram, sabe o que ele estava elogiando. Aqueles torturadores, não sei se foi exatamente o Brilhante Ustra, mas os torturadores da ditadura, eles enfiavam rato na vagina das mulheres, tá? Na frente dos filhos delas. E daí chega um Bolsonaro, um filho da puta desse, e elogia, dizendo o pavor da Dilma Rousseff. E daí as pessoas votam nesse cara. E agora elas tornam a votar nesse cara, depois de saber que pelo menos 400 mil pessoas ele matou num genocídio. Tá? Agora que Lula está fazendo a transição, está saindo as coisas da saúde. O que aconteceu no Ministério da Saúde, que inclusive eles apagaram os dados do Ministério da Saúde. A vacina continua não vindo e já tem cepa nova aí. As pessoas tudo sem máscara nos lugares, nem sabem o que está acontecendo. Tá? E continua as agressões. Aqui, ó, eu tô com um avental vermelho. Se eu sair com uma coisa vermelha na rua, eu apanho. Né? É isso que acontece. Eu adoro vermelho, gente. Sempre gostei de vermelho. Sempre me senti muito bem vestida de vermelho. Na juventude eu usava muito vermelho. Eu gostava. Agora eu tô até gostando de volta só porque não pode usar. Sabe? Mas eu não tô usando na rua porque eu não sou idiota. Eu evito sair de vermelho. Né? Tô aqui, ó. E essa gente toda votou no Bolsonaro de volta. Todo mundo perdeu alguém na pandemia, pelo menos. Ou pegou o vírus. E pode estar até com sequela. E essas pessoas votaram de volta nesse filho da puta. Esse filho da puta deixou todo mundo sem dinheiro. Os salários congelados. Sabe? As coisas subindo. O salário não paga mais nada. Conta subindo. Por que a conta de água aqui subiu tanto? Por que está tão cara? Você tem tanta chuva. Eu aqui moro sozinha, gasto pouca água. Por que eu tenho que pagar tanto? Né? E os alimentos no mercado? E roupa? E como que você compra roupa hoje em dia? E como que se viaja? E como que tudo, gente? Sabe? E mesmo assim as pessoas votaram nesse desgraçado. Vendo tanta gente morando na rua, cada vez mais pessoas morando na rua, passando fome, mexendo em lata de lixo. E mesmo assim as pessoas votam nesse desgraçado. As pessoas que não são os bilionários, né? Porque os bilionários, eles estão cada vez mais bilionários. Então eles só que deviam votar no Bolsonaro. Mas todos os idiotas votam também. Por quê? Então quer dizer que toda essa gente é nazista mesmo. Entendeu? É isso que o Lula precisa entender. Tem metade do Brasil que é nazista. Tá? E não é eu que estou inventando isso. Isso quem fala são os especialistas em nazismo. Vocês não acreditam? Comecem a procurar aí no YouTube, no Google, o nome dos especialistas em nazismo. Eles têm teses de doutorado, de mestrado, eles têm livros escritos, eles são professores universitários, eles entendem desse assunto. Tá? Comece a procurar. Procure Michel German. É Germn. Michel. Procurem. Tá? No YouTube, procurem no Google. Procurem Adriana Dias. Ela está aqui, inclusive, no Instagram também. Procurem Adriana Dias. Tá? A tese dela. De quantas células nazistas se multiplicaram no Brasil desde que esse desgraçado, esse presidente entrou. Que era o único político do Brasil que estava numa célula neonazista. Ela descobriu, gente. Ela descobriu lá na Deep Web. Tá? A pesquisa dela. Então, procurem. E essas pessoas todas votaram no Bolsonaro. Quer dizer que elas são todas simpatizantes do nazismo, sim. E o Lula precisa saber disso. É por isso que não adianta ele contratar, por exemplo,
Alexandre Frota para ser ministro, ou outras pessoas ligadas, que eram ligadas ao Bolsonaro e que são dissidentes, que não querem mais saber dele, para trair, ela não vai trair porra nenhuma de nazista para o governo dele. Se atrair, vai ser só para matar o próprio presidente. Não faça isso. Tem gente de esquerda muito boa. Tá? Por que o Rui Costa Pimenta não está no governo do Bolsonaro? No governo do Lula? Por que o Rui Costa Pimenta não está no governo do Lula? O cara que mais entende Brasil aqui, o cara é super de esquerda esse, é o presidente do PSOL. Por que ele não está lá? Esse cara tinha que estar lá. Ele tinha que ser o vice-presidente do Lula. Era isso que a gente queria. Tá? Ele não está lá. A gente quer melhora no nosso país, a gente quer paz. A gente quer sair na rua, a gente não quer ser atacada, a gente não quer que as mulheres sejam mortas, tá? A gente não quer que as crianças sejam ameaçadas em escola, não quer assassino nazista entrando em escola, matando criança, a gente não quer isso, tá? Todo mundo aqui tem filho, tem neto, todo mundo já foi criança, todo mundo tem pena de criança, ninguém quer essas bostas, tá? Então, essas coisas têm que acabar. Quem tem que ir pra cadeia tem que ser todos esses nazistas. Eu não sei o que tem que acontecer com eles, porque são muitos. Talvez prendendo todos os dirigentes deles, os líderes, talvez a coisa, né? Mas todo mundo tem que ser, eu não sei o que tem que acontecer, mas daí o Lula que sabe, né? Eles que sabem, eu não sei. Mas tem que combater isso aí. Isso aí é a primeira coisa que tem que combater. Tá? Dizem que na ditadura militar, que depois não foi combatido suficientemente, né? Dizem que depois da escravidão não foi combatido suficientemente, por isso tem tanto trabalho escravo, né? Tantas pessoas que são escravizadas de qualquer maneira. De várias maneiras, tá? Gente, quando eu ando aqui pela rua de Pontal, a gente só vê o que na rua de Pontal? A gente vê um monte de construção, sabe? Tudo prédio sendo construído, casa, não tem prédio alto aqui porque eu acho que não pode, né? Mas casas sendo construídas, prédios, quer dizer que tem um monte de trabalhadores braçais aqui, tá? Esse é o emprego das pessoas aqui. Não tem uma universidade, tem até uma federal na Praia de Leste, eu não sei o que a federal faz lá, se ela só faz estudos do mar, se daí é só pós-graduação, não sei, escolas, outras faculdades que levem, não tem um cinema, não tem um teatro, não tem uma biblioteca. Lá em Morretes era a mesma coisa, gente. Aqui é Pontal do Paraná, é uma cidade toda voltada só para turista, sabe? Não é voltada para as pessoas. Entende? Tem que ser voltada para as pessoas. As pessoas têm que ter segurança, têm que poder sair na rua vestida de vermelho, tem que as mulheres poderem sair à noite, irem sozinhas para a praia. Eu não sei, mas tem que mudar tudo, gente, sabe? O nosso país está muito triste. E fora todas as inflações e esses nazistas aí, né? Eu moro numa rua aqui que só tem nazista na minha rua, gente, porque são bolsonaristas. Então, se são bolsonaristas, são nazistas, não é isso? Só tem nazista aqui. Eu tenho medo de dormir até aqui, sabe? Tenho medo de circular aqui, porque já sabem que eu votei no PT, no Lula. Nem sabem que eu sou do PT, que eu sou petista, nem isso não sabem. Pensam só que eu votei. Imagina se soubesse, tá? O comitê do PT aqui levou um monte de tiro, né? Acho que as pessoas souberam. Então é isso, tá? Agora eu vou colocar esse meu projeto aqui no Apoia-se de verdade, né? Que eu já comecei a colocar, agora eu vou ver se eu consigo terminar hoje, ou pelo menos dar um andamento maior, né? Tá? E a gente não sabe se a gente consegue ganhar dinheiro com essas coisas, né? Porque a gente, na verdade, trabalha de graça para eles, né? Aqui como no Instagram. Então, mesmo que não entre ninguém aqui no Instagram, mesmo assim, eu estou trabalhando de graça para o Instagram, tá, Zuckerberg? Aproveite, fique bem bilionário. A gente sabe que a sua meta está indo meio que para as cucuia, né? Que o seu metaverso não está dando certo, que nem seus funcionários querem entrar no metaverso. Tá? Eu ia até fazer um curso de metaverso, até desistir. Pelo jeito não vai dar certo mesmo, sei lá, quando for dar certo eu entro, e daí eu faço. Então é isso, né? A gente tem que saber que enquanto existirem esses bilionários, esses trilionários agora, como o tal do senhor, agora é o nome dele, Elon Musk, né? Nós estamos na mão deles, é eles que mandam, na verdade. E a gente tem muita esperança que o nosso presidente, que assume dia 1º, ele não vai deixar essas pessoas mandarem no Brasil e nele. Não deixe, Lula, ninguém mandar em você, tá? A gente sabe que você é uma pessoa de verdade, então não deixe ninguém mandar em você. Não siga conselhos de querer atrair extrema-direita. Extrema-direita tem que ser presa, tá? Eles têm que ser processados, pelo menos, para eles verem que não podem fazer esse tipo de coisa, que isso é crime. Essas pessoas que ainda estão em porta e quartel, elas têm que ir presas, não, tá? Que estão pedindo aí
fim da democracia, ditadura e violência. Essas pessoas têm que ir para a cadeia. Tá. Então é isso. A gente está esperando aqui que o Brasil melhore. Né? Um beijo para vocês. Deixa eu ver se tem alguém que quer falar alguma coisa. Não. Alguém quer falar alguma coisa? Quer entrar aqui? Não, né? Então tá, então eu vou desligar que eu vou começar a trabalhar aqui. A gente começa a falar e começa, às vezes, a falar muito. Né? Beijinhos.